Então vamos lá, gente. Muita gente me chamou no Instagram por conta daquele vídeo onde eu falo como eu fiz para vender sites e a juntar uma grana ali para comprar equipamento de filmagem, né? Que equipamento de filmagem é caro. E também por conta daqueles dois vídeos onde eu ensino a fazer um site do zero. Um a fazer um site do zero através do Elementor ou WordPress, comprando domínio até lançar ele, e o outro é como otimizar o site, fazer ele ficar levinho e otimizar a produção de um site através da inteligência artificial, que é muito fácil também, bem tranquilo. Um vídeo complementa o outro, né? É importante ver os dois na ordem correta. Mas vamos lá. A grande maioria das pessoas me procurou por conta de algumas frases que eu deixei no vídeo explicando como que eu fiz para fazer site. Principalmente aquela frase tipo assim: poxa, você tem um mês inteiro, você não vai conseguir vender um site. Então vamos lá, tem algumas coisas que eu tenho que esclarecer, principalmente a questão também sobre as postagens no Instagram, como é que faz a prospecção de cliente e tudo mais. Enfim, muitas das coisas eu acho que dá para complementar melhor ou então direcionar melhor a frase, né? Porque talvez tenha ficado meio solta. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui é: vender não é fácil. Vender qualquer coisa não é fácil. Você precisa criar um relacionamento. Venda é uma arte, venda é uma estratégia, venda é relacionamento. Eh, e uma das questões que as pessoas mais questionaram para mim, e depois de uma boa conversa ali, algumas das pessoas conseguiram prospectar clientes e realizar vendas, é que a grande maioria não preparou o terreno. Eh, enfim, talvez eu tenha dado a entender, talvez não. Eu acho que eu dei a entender no vídeo que seria fácil e que seria publicar qualquer coisa no Instagram, que as pessoas viriam até a gente ou que seria fácil vender as coisas. Não, você tem que preparar o terreno. Como eu disse, vender é uma estratégia, e uma das estratégias que eu fiz naquela época foi realizar boas publicações e fazer bons reels, bons carrosséis e boas publicações. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu publicava. Eu vou mostrar aqui alguns carrosséis do que eu publicava, vou até passar aqui um pouquinho para o lado, ó, enquanto você vê. Eu fazia publicações bem interessantes e, se você for ver, dá para ver que tinha um alto número de compartilhamento, tinha um alto número de likes e até alguns comentários. Então, assim, muita gente que me procurou, acho que o primeiro erro que eu sempre vi assim, a pessoa já falava: "Pô, tô tendo dificuldade", já falava: "Ó, me manda seu Instagram aí, que você tá fazendo as publicações pra eu dar uma olhada, que eu tenho certeza que você só tá postando qualquer coisa", tá ligado? O Instagram, ele funciona como uma grande vitrine, mas se você fizer da forma errada, ele vai ser basicamente um panfleteiro. O que é o panfleteiro? Vocês já viram aquelas lojas que pede menina e pivete para espalhar panfleto na rua? Você tá passando aí, a pessoa só puxa um panfleto assim e te oferece? O que você faz na maioria das vezes? Às vezes você pega ali, dá uma lidinha e joga fora, sabe? É um desperdício. Então, assim, a grande maioria das pessoas que chegaram até mim, elas estavam criando perfis panfleteiros, perfis que eh, você estava tentando vender alguma coisa diretamente. Você não estava oferecendo um conhecimento ou criando um conteúdo bacana para a pessoa sim conhecer o seu trabalho, conhecer o CPF por trás de uma certa empresa de sites. Então, assim, a grande maioria estava pegando ali um modelo do Canva, escrevendo qualquer coisa assim, não era nem um carrossel, tá ligado? E postando. Olha a diferença, olha uma publicação que eu fiz, como que tem qualidade, como que eu não estou tentando vender alguma coisa, eu estou passando um conhecimento, e por conta desse conhecimento que eu estou passando, as pessoas me viam como uma referência. E olha, eu tô aqui para te falar que na época não existia nem GPT, então eu fazia tudo na marra mesmo, e eram boas publicações, as pessoas viam e falavam: "Poxa, o cara manja", tá ligado? Principalmente questão de design, de marketing e tudo mais, publicidade no geral, né. Eu fazia muito para essa área. Então, assim, eu mudei um pouco a minha identidade visual, né, como vocês podem ver, eu tinha um verde limão esquisito, mas eu estava ali publicando coisas de qualidade. E outra, apesar de ser muito tímido, eu comecei a aparecer. É outro ponto importante que eu acho que era o erro das pessoas. A grande maioria das pessoas achou que era só fazer a publicação sem aparecer nem nada. Se você não quer aparecer, mano, eu acho que esse mercado de vendas não é para você. Não nesse quesito. Por quê? Vender na internet quase sempre é uma questão de confiança. As pessoas vão ver o que você está falando, as suas opiniões e tudo mais, e elas vão querer ou não comprar de você. Eu posso dar um exemplo aqui disso. No meu canal, se você for ver alguns vídeos, principalmente aqueles que eu estou recomendando um microfone, alguma iluminação, ou então falando sobre isso, eu deixo uns links lá embaixo,
onde a pessoa pode comprar através do meu link. E, mano, vocês acreditam ou não, sai venda. Eu ganho dinheiro quando as pessoas compram pelo meu link. Então, assim, por que as pessoas compraram pelo meu link? Porque elas viram meu vídeo, viram eu falando bem ou mal, por exemplo, no do tripé, eu falei mal de alguns tripés, principalmente aquele da Xbon, se eu não me engano, e as pessoas compraram o outro tripé que era melhor, que eu elogiei, que eu gostei, sabe? Então, assim, as pessoas compram porque elas viram minha opinião, viram que eu trabalho com isso, sabem que eu sou, teoricamente, uma referência na área e confiaram no que eu disse. Venda é relacionamento. As pessoas viram, entenderam, se identificaram, compraram. Eu diria que é o mesmo processo na questão de venda de site. Por que as pessoas me procuravam? Mano, eu penso que as pessoas viam meu perfil, agradavam do meu conteúdo, viam que eu era uma referência, começaram a entender que eu fazia site e por isso me procuravam ou me indicavam para alguém. Quando você vai indicar alguém qualquer tipo de produto ou serviço, você não vai indicar, tipo, o que você nunca teve contato. Você vai indicar o que você já usou, que é bom, e você vai falar: "Poxa, usa isso aqui que é bom, pode comprar, confia". Então venda é relacionamento. Eh, beber uma coquinha aqui. Então, assim, um dos quesitos que eu acho que foi o maior erro das pessoas que chegaram pra mim, assim, disparado, eu diria que 100% das pessoas que me procuraram tiveram esse erro, é não montar um perfil, bacana. Eles montaram um perfil panfleto, postaram qualquer coisa, não, deixa eu deixar delimitado aqui, não é qualquer coisa, às vezes a pessoa fez na melhor intenção possível, tá ligado? Fez na boa vontade, só que, eh, não era o ideal. Não eram publicações bonitas, não eram publicações agradáveis ou que agregavam, era só publicações de pessoas querendo vender. E, mano, a arte de vender é você vender sem se falar que está vendendo, tá ligado? Eu creio que o mais importante é isso. Então, assim, por mais que você tenha a boa intenção de publicar várias coisas ali um monte de vezes, parece panfleto, não é o que funciona. Eu sempre falo para você fazer um exercício de se colocar no lugar. Vou dar um exemplo aqui, teve muitos outros também que pegavam o WhatsApp de um monte de lugar e saía chamando. Vamos lá, pessoal, se a pessoa te chamar e outra coisa, a pessoa chamava e quando pedia portfólio não tinha. Você nem se cuidou para criar um portfólio antes, tá ligado? Nem, mano, você não precisa ter cliente para criar portfólio. Você cria um site ali e de modelo, né? E coloca lá como seu portfólio. Não precisa ser de alguém necessariamente. Faz, mostra o seu trabalho. Então, assim, as pessoas quando respondiam, né, elas pediam um portfólio, mas o que que eu queria dizer antes? Vamos lá, para não ficar tão confuso, né. Imagina lá que você está num domingo à tarde em casa, cansado, jogando lá seu Elden Ring, tentando se tornar o Lorde Prístino e e do nada você vê uma notificação no seu celular e é uma pessoa sem número, tipo, tá lá o número da sem nome, tá lá o número da pessoa, você não sabe quem é, sem foto, porque você não adicionou a pessoa ainda e ela tá tentando te vender algo. Você vai parar pra olhar ou você vai achar que é um golpe? Você não vai achar que é meio esquisito? E outra, mano, você tem que se colocar no lugar. Você ia achar muito esquisito, tá ligado? Tipo, você ia comprar dessa pessoa, ela tá oferecendo ali, sei lá, um site, um sorvete, serviços de sei lá o quê, tá ligado? Você tem que diminuir o número de objeções. Como é que você faz isso, mano? A minha estratégia na época foi usar o Instagram. As pessoas que chegavam pra mim, viam meu Instagram, eu deixava meu link ali na bio, e do meu link ali na bio, que está lá até hoje, se você quiser ver, tá aqui meu Instagram pra você ver, só pesquisar lá no Instagram e no link da bio. Lá, via meu WhatsApp, via meu YouTube, via minhas redes sociais e perguntava: "Mano, tô precisando de um site pi-pi-pi-pó-pó-pó", tá ligado? Eu ia lá, mano, já estava meio caminho andado, tá ligado? As pessoas chegavam até mim, porque viam que eu era uma referência, olha que coisa boa. Então, assim, eu não tinha tanto o processo de realizar, converter a pessoa ali para realizar a venda, a pessoa já vinha meio passo já andado, tá ligado? Que era a necessidade de um site, ou de qualquer outro serviço que eu prestava na época, que era edição de vídeo, edição de imagem, até filmagem, sabe? Eu estava começando ali. Então, assim, mano, você já quebra a objeção quando a pessoa vem até você. Agora, para você ir até a pessoa hoje, eu sinto que é mais difícil do que na época. Na época, por exemplo, eu podia chamar pelo Instagram. Hoje em dia, você pode, mas hoje em dia você cai primeiro naquela caixa de pedidos. Então você não cai direto no WhatsApp da pessoa. É uma coisa que modificou. É uma coisa que modificou daquela época que eu estava vendendo para hoje.
Hoje, se você chamar uma pessoa aleatória, assim, para oferecer qualquer coisa no Instagram, você já é direcionado para pedidos, e muitas vezes as pessoas nem olham os pedidos, sabe. Então assim, hoje em dia talvez eu mudaria essa estratégia de não sair chamando todo mundo. Eu focaria em criação de conteúdo. E aqui eu vou dar um exemplo, que eu dei um exemplo de uma pessoa que é um amigo meu. Todo mundo que chegou pra mim, eu falei dessa pessoa, falei: "Olha, eu tenho esse amigo meu que ele sempre reclamava comigo: 'Marcos, onde eu tô, eu não tô feliz, não ganho bem, muito trabalho, muita responsabilidade'", e a pessoa trabalhava com publicidade, com marketing, essas coisas, eu falei: "Mano", e ele sempre perguntava: "Mano, o que que você faz pra ficar bem e tal?", porque teoricamente, eu tenho uma condição financeira boa pra comprar tanto equipamento e tal, as pessoas percebem isso, né, porque eu publico. E essa pessoa perguntou: "O que que você tá fazendo que me ensina", tá ligado? Eu falei: "Mano, o que você tem que fazer é aparecer. Aparece, mano. Porque a pessoa que tá do seu lado, ela pode estar do seu lado, te conhecer, mas ela não sabe o que você faz. Não sabe, mano. Vai por mim, a maioria das pessoas não sabe o que você faz. Pensa numa pessoa aí que você vê todo dia, tipo, fora do trabalho. Você sabe o que que ela faz? As pessoas não sabem, tá ligado? Enfim, eu falei com ele assim: "Ó, vão aparecer, vamos fazer o seguinte, eu vou filmar os seus vídeos e você vai editar, que eu não tenho tempo para editar, então vou te dar a filmagem de graça para você aparecer, é nosso trato aqui. Você vai aparecer e editar o vídeo e publicar. Você já sabe fazer isso mesmo, vai dar bom". Mano, a gente foi lá, gravei, passei o material pra ele editar direitinho e tal. Ele editou, primeira publicação, mano, foi estouro. As pessoas ficavam tipo assim, as pessoas ao redor que já conheciam ficavam tipo assim: "Mano, eu não sabia que você fazia isso, já vou te contratar, tal, já vou te chamar aí". Como estava muito perto da virada, tinha gente que já estava falando: "Olha, no ano que vem eu já vou trocar aqui de marketing e tal, já vou te escolher", saca? Então assim, as pessoas não sabem o que você faz e a partir do momento que elas conhecem o que você faz, você se torna uma referência. Foi o caso desse meu amigo, ele já conseguiu clientes, fora do trabalho, assim, para trabalhar, então já é um extra que ele tá fazendo para aquisição de equipamentos, ele já tá dando os pulos dele, ele já entendeu como é que funciona a parada. O lance é aparecer hoje em dia, eu acho que é o mais importante hoje. Você criar o seu conteúdo, as pessoas vão saber, vão visualizar, vão te seguir, vão gostar. Isso se você tiver um bom conteúdo. E aqui eu vou falar uma coisa que, tipo assim, mano, eu fiz isso numa época que não tinha o GPT, tá ligado? Eu tive que criar roteiro do zero. Roteiro do zero, mano, era uma bosta, mas enfim, pensei da minha cabeça. Hoje em dia todo mundo pensa com o GPT, né? Não foi o GPT que fez o roteiro pra mim não, mano. Eu pensei ali com a minha cabeça ali, fui fazendo os roteiros, pá, deu certo. E mano, qual que é a desculpa que você tem hoje, saca? Faz um roteiro bacana, começa a publicar. Não faça as coisas de qualquer jeito, você tem que fazer uma publicação bacana. Mano, é isso, eu acho que é isso. Você fazer algo criativo, algo bacana. As pessoas viam minha publicação, mano, elas ficavam indignadas, tipo, falavam: "Mano, isso aqui tá". Mano, eu tenho uma coisa pra falar. Até o próprio Instagram me ligou na época, eu juro pra você, o pessoal do Instagram falou: "Mano, suas publicações são muito boas, tal, tipo, como é que vão trabalhar". Eles não me ofereceram trabalhar junto, tá ligado? Eles falaram tipo assim: "Vamos trabalhar nisso", porque era uma equipe na época que selecionavam pessoas pra auxiliar na questão de crescer o perfil, tá ligado? Eu não sei se o Instagram tem ainda esse projeto, mas eu fui um dos selecionados, eles acharam o meu Instagram incrível. O cara que estava me atendendo falou: "Mano, seu Instagram tá incrível, mano. Você tem que continuar isso, tá perfeito, e tal". Mano, eu me sinto lisonjeado, ao lembrar disso. Mas enfim, eu fui um dos selecionados aí, o cara achou um Instagram foda, a gente conversou bastante e, mano, é isso, você fazer publicações de qualidade, mano, é o que eu vou destacar aqui de novo. Enquanto vocês estão vendo aí, olha, dá uma notada aí na quantidade de likes, na quantidade de pessoas compartilhando e comentando. Eram muitas, tá ligado? E dentro dessas pessoas aí que viam, que deram like é mais difícil, né? Visualização dava muito mais, tipo, tinha muita visualização, like tinha bastante também, compartilhamento era mais difícil, né? E acho que salvar o mais difícil de todos. Eu tinha uma quantidade até que boa de salvamentos, né? Então assim, mano, dentro daquelas 900 pessoas que deram like, tinha uma ou outra que me chamava, você não acha não? Então assim, é visibilidade, mano. É a pessoa saber o que você faz e que você faz com qualidade. É isso, pessoal. Eu acho que eu passei aqui a estratégia principal. É você fazer com bom senso, é você fazer com estratégia, é você fazer pensando. Não faça de qualquer maneira. Não é fácil fazer, tipo, esse tipo de conteúdo, não é fácil se destacar, e não é fácil, nesse mercado, as pessoas virem até você
pra, pegar, sei lá, pra contratar pra esse trabalho. Mas, é o que eu falo também, é o mano, eu tô falando muito é o que eu falo, né, mas enfim. Mano, faculdade, escola, lugares onde você estudou, eles não vão te ensinar a vender o seu peixe. Faça isso nem que seja um exercício para você aprender vendas, tá ligado? Venda é o que torna as pessoas ricas. Venda é escalabilidade, tá ligado? Por que que Elon Musk é muito rico? Porque ele soube vender e ele tem um negócio que dá escalabilidade. Ele consegue produzir em massa, em escala. Eu mesmo, mano, talvez mais pra frente assim eu vou até me distanciar um pouco da produção pros outros, gravar vídeo pros outros, porque eu quero ter escala pro meu, entendeu? Eu quero produzir vídeos pra mim. Então, assim, é visibilidade, é você destacar, é você saber vender também, é estratégia. É isso, pessoal. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Apareçam, deixem de ter vergonha. Mano, não dá pra despedir antes disso. Teve certas pessoas também que me procuraram falando: "Nossa, eu vou", é porque eu tinha falado: "Poxa, você pode ligar pra pessoa também e tal, pra não dar essa ficar sem número ali, sem foto quando você chamar no WhatsApp. Você liga, tá ligado? E pede o número depois". A pessoa ficou tipo assim: "Nossa, mas eu vou sentir muita vergonha e tal". Mano, você não tem que ter vergonha não, porra. Você vai ganhar dinheiro, mano, você vai ter vergonha por quê? E outra, você desligou o telefone ali, a pessoa vai dar 30 minutos, vai esquecer que você existiu, tá ligado? Ela não sabe nem o seu rosto, não sabe nem quem você é, você vai ter vergonha. Liga, às vezes funciona. Eu já liguei pra advogado, falei: "Olha, tô aqui com um produto, tal, você tá interessado?", enfim, levei um não. Levei um não e tá tudo bem, faz parte da vida, tá ligado? Mas teve outras vezes que eu liguei e deu certo. Mas enfim, é isso, pessoal. Coloca a cara a tapa aí, produzam conteúdos de qualidade e eu duvido que se você produzir conteúdo de qualidade, mostrando ali curiosidades do seu ramo e tudo mais, que não vai ter, eu duvido que não vai ter cliente te procurando, tá ligado? Eu acho que é essa a principal lição que eu deixo aqui pra vocês. É isso, pessoal. Fiquem bem, eu espero ter ajudado de alguma forma e até mais.